Agora foi. Então, todos os dados que trafegam na internet, eles são dados estruturados. Então, essa informação ela vem com uma estrutura específica para ser montada ou remontada no navegador ou no computador do usuário. As páginas web, então, eles são 100% dados estruturados. Elas podem ter textos, imagens, vídeos e áudios e por aí vai. Qualquer coisa que eu consiga tramitar na rede, eu consigo utilizar nas páginas web, mas 100% do que a gente vê, do que a gente tramita, do que a gente trabalha no desenvolvimento da nossa disciplina é textual. Então a gente vai digitar um texto e na hora que precisa carregar uma imagem, por exemplo, a gente vai simplesmente linkar, referenciar aonde está essa imagem para o navegador poder baixar essa informação e poder mostrar para o usuário de forma correta. Mas a gente vai trabalhar com a parte textual das páginas web. Além disso, por que não foi? Agora sim. Além disso, então, um outro conceito que a gente tem de internet é que a internet possui uma estrutura que a gente chama de cliente-servidor. A gente tem os clientes, que são os usuários, os computadores que a gente que navegam na internet, que buscam informações, e a gente tem os servidores que hospedam essa informação. Então a gente tem o servidor lá que guarda o site do IF, a gente tem o servidor que guarda o site do Google, a gente tem o servidor que guarda o site XYZ, tá? Então, todas essas informações desses sites, eles ficam hospedadas em servidores e todos os equipamentos que requisitam esses servidores são chamados de clientes. A gente tem os clientes das mais diversas tipos e espécies, vamos botar assim. Ali na imagem que tem no slide, a gente tem os clientes com celular, com laptop, com desktop, computador de mesa. Mas hoje em dia a gente tem uma série de dispositivos que também estão entrando na internet para requisitar dados e fornecer dados. Por exemplo, a gente tem geladeiras conectadas à internet hoje em dia que já fazem lista de compra específica para os proprietários. A gente tem esses dispositivos Alexa, Google Home e por aí vai. Então, todos esses dispositivos eles estão conectados na internet. Ó, a Alexa até falou comigo agora aqui. Então, todos esses dispositivos estão conectados na internet para requisitar dados para um servidor e conseguir ler esses dados depois, se for o caso. Então, a gente tem diversos tipos de clientes para se conectar com esses servidores e obter dados. Tanto que a gente tem uma limitação no número de equipamentos conectados à rede, à internet que a gente tem, esse número de equipamentos ele já foi atingido há um tempo atrás. Eles criaram algumas ferramentas, alguns artifícios para poder driblar esse número de equipamentos. Eles criaram os NATs da vida, por exemplo, que são tipos de software que eles criam como se fossem duas redes, uma rede interna e uma rede externa, e essa comunicação entre rede interna e externa é meio que isolada. Então, eu tenho como se fossem duas comunicações. E se eu preciso chamar um dado para um equipamento específico dentro da minha rede, eu tenho que fazer um roteamento específico. Então, a gente tem uma limitação na quantidade de IPs. Hoje, a gente está com um advento, uma coisa que é mais nova, que é o IPv6, que é um IP que fornece uma quantidade absurda de endereçamentos para botar equipamentos, justamente por esse crescimento gigante que a gente tem no número de clientes utilizando a internet. Bom, outro conceito que a gente precisa saber, então, é em relação ao endereço dos sites. O endereço dos sites eles são divididos em duas partes, na verdade mais partes, mas as principais são essas duas aqui, tá? E a gente tem o endereço em si, que muita gente fala errado. Muita gente fala que o URL do site X é xyz.com.br, por exemplo. Que na verdade isso é a URL realmente, mas se eu quiser saber o endereço específico lá o endereço dessa reunião aqui é meet.google.com barra RKZBZDTAZV. Isso já engloba outras coisas, tá? O meet.google.com, nesse caso, ele é a nossa URL realmente. Ele é o link para eu achar o servidor que eu estou querendo requisitar. A gente tem a URN, que seria o que vem depois da URL, que é aonde que está a informação que eu estou buscando, em que local que está essa informação, tá? Então aqui no caso tem como se fosse uma pasta RKZ, BZT, DT, AZV, sei lá eu, tá? Mas então a gente tem
a localização dentro daquele servidor. Então, a URL é o servidor, a URN é a localização dentro do servidor, em que pasta que está esse documento, onde está esse arquivo, e a gente tem uma outra nomenclatura que é a junção disso tudo, que é a URI. A URI, então, ela é o endereço completo para mim chegar em um documento específico do servidor. Então, eu tenho a URL, eu tenho a URN, que eu consigo chegar, então, naquele documento daquele servidor. E, além disso, ele engloba também o protocolo. A URI, ela engloba o protocolo que eu estou utilizando. A gente tem o protocolo HTTP, HTTPS, UDP, FTP, tem um monte de protocolo que é possível utilizar, mas navegação na web, 99% dela é em cima de HTTP ou HTTPS, e tem alguma coisa lá, principalmente em tramitação de vídeo, que eles utilizam o protocolo UDP, que é um protocolo que é um pouco mais rápido para comunicação de dados, que podem ser assíncronos. Depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Mais um conceito que a gente precisa saber agora. Quando a gente digita lá, por exemplo, www.google.com.br, para o nosso computador, isso não quer dizer nada. Tá? O nosso computador não consegue achar o site do servidor do Google, simplesmente a gente colocando esse endereço lá, ele não vai conseguir chegar no servidor da forma que a gente acha que ele vai chegar. Para isso, ele precisa identificar qual é o endereço desse servidor, não o endereço URL que a gente tem ali, o endereço físico, o IP dele. Tá? Então a gente tem a internet se encontra através desse endereço IP. É como se fosse o endereço da casa de vocês. Tem lá um nome de rua e um número. Para a internet é só esse conjunto de 4 códigos de número, cada um com 3 números, tá? Então ele vai de 0 a 255 em cada um desses 4 campos. E isso diz quantos endereços IP eu tenho disponíveis para poder utilizar. Se a gente for buscar o Google, tem algumas ferramentas que fazem essa resolução da URL que a gente está digitando para o endereço IP que está associado, que é os serviços de DNS. Tá? Eles são muito importantes na internet, a gente precisa muito deles, porque senão seria muito difícil saber que o site do Google é esse endereço 172.217.172.195. E cada site tem um endereço específico de IP. Então, ficaria muito difícil eu conseguir chegar até os sites sabendo esses endereços de IP, e às vezes esses endereços ainda podem mudar, complica mais um pouco ainda, tá? Então a gente tem um serviço que é o Domain Name System, ou DNS, que eles têm uma lista gigante com todas as URLs, vamos botar, que estão registradas, e os IPs associados a essa URL. E esses servidores, eles têm, às vezes, os DNS secundários, que a gente chama, que tinha outro nome, era o DNS escravo antes, agora é o DNS secundário, slave, agora é o DNS secundário, que permite que se eu não tenho as informações na minha lista, eu posso buscar na lista do secundário, eu posso desse secundário buscar na lista de outro secundário, e assim vai. Então eu consigo, se eu não tenho essa informação no meu servidor, eu vou buscar no servidor do lado. Se o servidor do lado também não tem, eu posso ir buscar num outro do lado. Então a gente bota lá, normalmente quando tu tá criando um servidor de DNS, tu bota quantos passos ele pode dar, quantos pulos ele pode dar, que é quantos servidores ele vai perguntar antes de dizer, ó, não encontrei, esse site não existe, tá? Então isso ajuda muito na hora de navegar na internet para os usuários comuns, e também na hora de desenvolver, tu acaba trabalhando mais com as URLs do que com o endereço IP realmente, até porque esses endereços podem mudar, como eu disse anteriormente. Bom, como é que funciona a internet então? A internet ela funciona através de um processo de request response, ou requisições e respostas. O navegador, quando a gente está navegando na internet, o nosso computador vai buscar, vai fazer uma requisição para um servidor, esse servidor vai processar esses dados e vai retornar uma resposta. Basicamente é isso a internet. Várias requisições recebendo respostas em seguida, tá? Então os requests normalmente são enviados do navegador ou de algum software que trabalha com esse tipo de requisição, e essas requisições elas têm que ter um formato específico, tá? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho então o formato do que seria o HTTP,
que é o formato que é utilizado na internet hoje, elas têm um formato específico. Para que tem que ter esse formato específico? Para que o servidor do outro lado consiga receber essa informação, essa requisição, ler o que está ali dentro e entregar o que tu precisa, e não qualquer coisa que ele acha que tenha que ser entregue, tá? E a resposta, então, o response, são as informações fornecidas pelo servidor. Então, o servidor vai receber uma requisição, vai processar essa requisição, identificar qual é o dado que ele precisa pegar, se tem que pegar informação no banco de dados, se tem que pegar informação em outras ferramentas, e por aí vai juntar tudo, vai gerar um documento HTML, 100% das navegações de internet, de sites de internet é HTML, vai montar uma resposta HTML, com HTML e vai devolver isso para o servidor. Essa resposta também tem que ter um formato específico que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho também, e explicar mais ou menos o que tem em cada um deles. Bom, então como é que funciona então o request, tá? O request ele tem algumas informações que tem que estar inseridas nele. Isso aqui seria o que é o padrão básico, só que dentro do cabeçalho tem várias coisas, dentro do corpo pode ter várias coisas também, mas eu vou falar algumas dessas coisas e vou explicar o que é que a gente precisa. A primeira coisa que a gente tem então é o verbo. O verbo, o método, tem vários nomes disso aqui. Mas o que seria esse cara aqui? Qual é o tipo de requisição que eu estou fazendo para o servidor. Vocês vão ver melhor isso em PI 2 no ano que vem, mas a gente tem diversos tipos de métodos. Os mais utilizados são o método GET e o método POST, para requisitar informações do servidor. Mas a gente tem método PUT, método DELETE, tem vários outros métodos que podem ser utilizados para interação. Esse método é para me dizer para o servidor o que eu estou querendo fazer. Eu estou querendo requisitar uma informação de um jeito, eu estou querendo requisitar uma informação de outro, eu estou querendo excluir uma informação do servidor, então tudo isso vai dentro desse verbo, ou desse método, o que eu vou fazer com o servidor. Além disso, a gente tem que mandar a URN, que é aonde que está essa informação que eu estou querendo buscar, o caminho completo dela, tá? E, por último, a versão do HTTP. Como eu disse para vocês, praticamente todas as conexões que são feitas na internet utilizam o HTTP ou HTTPS. Eu tenho que dizer qual é a versão desse cara que eu estou utilizando. Hoje em dia se usa muito a versão 1.1 e a versão 2.0, tá? Tá em estudo, tá para sair daqui a um tempo a versão 3.0, ainda não tem data prevista para isso, mas já está em estudo uma versão 3.0 que melhoraria um pouco essa parte de comunicação e tramitação de dados, mas por enquanto a gente tem a 1.1, que é a mais utilizada, e a 2.0, que vem sendo utilizada em alguns navegadores já, e os servidores já estão aceitando também esse tipo de requisição. Além disso, no cabeçalho, então, no cabeçalho a gente tem algumas informações. Por exemplo, qual a linguagem que eu estou aceitando as informações? Eu estou requisitando um site em português do Brasil, eu estou requisitando um site em inglês dos Estados Unidos, português de Portugal. Então, qual é a linguagem que eu quero as informações? Tem alguns sites que são que tem várias línguas, que às vezes eles trabalham com a linguagem em cima desse cabeçalho. Outras vezes é através do endereço, mas o que seria o ideal seria dentro desse cabeçalho. Além disso, a gente tem os tipos de caracteres, que para nós aqui, principalmente, que falamos português, é muito importante, porque tem vários tipos de caracteres que não têm acentos. Alguns têm acentos diferentes dos nossos, por exemplo, o espanhol, eles têm alguns acentos que não são utilizados na língua portuguesa. Então, dependendo do tipo de caractere que a gente vai utilizar, a gente deve solicitar esse tipo de forma explícita na requisição, para poder receber a resposta, então, com esse mesmo tipo de caractere, e garantir que o nosso navegador vai conseguir montar essa informação, tá? Eu digo para vocês, tem algumas vezes que a gente trabalha com desenvolvimento web, que a gente não se preocupa muito com essa parte de tipo de caractere, por aí vai, e aí a gente bota um caractere com acento no nosso site, e quando a gente vai exibir esse site, abrindo o navegador, ele aparece uns caracteres estranhos onde teria acento, e isso é por falta desse tipo de caractere que a gente está utilizando. Da gente deixar explícito que a gente está utilizando, por exemplo, o TF8, ou o Latin 1, ou o ANSI 8958, se eu não me engano. Tá? Tem vários tipos de formatação de caracteres. Depois a gente vai ver mais adiante como utilizar os principais, principalmente os que a gente usa aqui no Brasil, para a gente evitar esse tipo de problema. A gente tem que mandar na requisição, então, qual é o host que a gente está buscando, por exemplo, google.com, ou google.com.br, ou ifsu.edu.br, porque
o nosso servidor, hoje em dia, eles conseguem hospedar vários sites em um único servidor. Então eu consigo lá ter 4, 5 sites. E como é que ele se acha para saber para qual daqueles sites essa requisição é através do host, que é o endereço realmente, a URL que vai ser, que vem nesse host. Além disso, ele tem algumas informações sobre o navegador, quais os navegadores que está sendo utilizado, o navegador está sendo utilizado, o sistema operacional, algumas coisas desse tipo. Eu vou mostrar daqui a pouquinho um exemplo de requisição. Bom, tá aqui já o exemplo de requisição. Então, esse aqui é um exemplo de uma requisição. Ele utiliza, então, HTTP 1.1. Para ver, assim, a primeira linha ali, a primeira parte, ele diz que é um GET, então, o método que ele está sendo utilizado é o método GET. O segundo argumento que tem ali, tem um espaço, depois começa o segundo argumento. O segundo argumento, então, é a URN, aonde que está localizado esse documento. Eu estou buscando o documento hello.htm na raiz do servidor. Além disso, então, ele bota lá que tem o HTTP 1.1, tá? Então, eu estou utilizando o HTTP 1.1. E aí começa depois, então, o meu cabeçalho. O cabeçalho pode ter várias informações, como eu disse para vocês. Aqui tem 5 linhas, mas ele poderia ter mais. Normalmente isso aqui vem uma linha só com várias informações uma do lado da outra, tá? Mas a gente tem aqui o user agent, então, qual é o navegador que eu estou utilizando, aqui no caso o Mozilla 4.0, diz qual é a compatibilidade dele com MSE 5.01, o sistema operacional que estava sendo utilizado nessa requisição aqui, o Windows NT, e por aí vai, tá? Eu tenho o host, então, tá buscando lá no google.com.br. Então, o que eu estou buscando nessa requisição? Do host google.com.br, aqui, hello.htm. Então ele vai me retornar isso aí. Além disso, eu estou dizendo que eu estou aceitando a linguagem português Brasil. E eu estou dizendo que a conexão que eu estou utilizando é uma conexão Keep Alive. É uma conexão que fica sempre aberta, ele está dizendo. Então eu não tenho que mandar senha, não tenho que não tenho que ter nenhum tipo de artifício para a informação chegar para o navegador de volta. Ok? Bom, e como é que funciona a resposta, então? A resposta, ela tem basicamente essas informações aqui. A versão do HTTP, que nem tem lá na request, e aí tem uma coisa diferente. Ele tem o código da resposta. Garanto que todos vocês já chegaram em algum site, buscaram alguma informação e receberam como resposta um erro 404. Muito comum na internet, tem praticamente todos os sites... aliás, todos os endereços podem fornecer um erro 404. Esse erro 404 é um dos códigos de resposta possíveis numa requisição, a uma requisição HTML, tá? HTTP, na verdade, desculpa. Então eu tenho vários tipos de resposta, de códigos de resposta. O mais comum é 200 OK. Se chegar um código 200, quer dizer que está ok, tua página foi carregada corretamente no navegador, o navegador pode montar ela sem problema. Mas a gente tem o código 300, quer dizendo que a página foi carregada de forma correta, mas está faltando alguma coisa. A gente tem os erros 400, então, que é quando não acha informação no servidor. E tem o erro 500, que é quando o servidor demora muito, por exemplo, para processar um site, porque tem algum erro, ou porque entrou em algum loop infinito, ou coisa parecida, que ele chega num dado momento e ele diz assim, não vou esperar mais, e dá uma resposta 500 pro cara lá, para ele não ficar esperando também a vida inteira. Então, o erro 500, 501, 2, 13, 4, eles são que deu algum problema no processamento da informação antes de carregar para o site. O site existe, aquele documento existe, mas ele está com problema na hora de montar o HTML lá dentro. Além disso, então, ele tem o cabeçalho da resposta, que basicamente tem as mesmas coisas que tem lá na request, com algumas diferenças, óbvio, porque não tem, por exemplo, a parte de cliente, não tem a parte do navegador, ele não tem algumas coisas do host, então tem algumas coisas que não tem aqui nessa resposta, tá? No cabeçalho da resposta, que tem lá no request, mas que não tem na resposta. Além disso, então, tem o corpo da resposta. Na requisição, o corpo praticamente vai sempre vazio, a não ser quando eu respondo algum formulário que vai alguma coisa no corpo, mas praticamente ele vai sempre vazio.
Na resposta, não. A resposta, o HTML em si, a informação que foi retornada do servidor, vem dentro do corpo da resposta. Então, quando eu recebo uma resposta 200 OK, lá com o código 200 OK, eu recebo algumas coisas de cabeçalho para me dizer o que é aquele site, e eu recebo o HTML, então, dentro do corpo dessa resposta. Então, eu consigo montar o site através desse HTML, tendo recebido essa resposta como OK. Bom, então como é que funciona a navegação na internet? Basicamente, o usuário digita lá a URI que ele quer, o endereço completo que ele quer, ou só o URL, se for o caso. O browser, então, faz uma requisição para o servidor, para o seu gateway, para o seu roteador, alguma coisa do tipo, que tenha o concentrador de rede lá dentro. Esse gateway, ou esse roteador, ou seja lá o que for, ele vai pegar essa requisição que tu fez, vai ir num servidor de DNS e perguntar: o host www.google.com.br, qual é o endereço IP dele? Vai receber a resposta do DNS, que o IP dele é 172.215, 172.195, e vai pegar essas informações e aí vai dizer assim, ó, agora sim, agora vai lá para o servidor, que eu sei para onde tem que mandar. Ele vai essa requisição lá para o servidor recebe essa requisição, processa as informações, se for necessário usar PHP, se for necessário banco de dados, se for necessário pegar alguma informação, algum arquivo das pastas do servidor ou coisa parecida, ele vai montar tudo isso, gerar um HTML, então sempre a resposta do servidor vai ser um HTML e vai devolver essa resposta para o browser, vai devolver para o navegador. A resposta vai chegar no navegador e ele vai começar a tentar montar a página que vocês estão abrindo. Mas, muitas vezes, ele precisa de mais arquivos do que aquele que veio, certo? Então, se eu tiver uma imagem no site, eu preciso da imagem, porque não vem no HTML a imagem. Se eu tenho um CSS, eu preciso do CSS que não veio junto com o HTML. Então, o servidor começa a fazer diversas requisições. O servidor que o navegador começa a fazer diversas requisições para o servidor e esse servidor começa a devolver esses arquivos conforme eles vão solicitando. Depois eu vou mostrar para vocês numa videoaula como é que faz para verificar essas requisições, que isso se transforma como se fosse uma cascata. Normalmente tu tem um HTML que chega primeiro, esse HTML faz a aquisição lá de imagens, ele vai buscar as imagens, vai buscar um CSS, às vezes esse CSS chama um outro CSS, então tu faz como se fosse uma cascata, e essa informação vem chegando para o navegador e ele vai começar a montar. O navegador ele é dividido em três partes, três mecanismos para montar o HTML de vocês, a página de vocês. O primeiro deles é o DOM, que é o que é responsável por analisar o HTML e montar cada coisa no seu lugar. A gente tem o SUM, o CSS SUM, que ele é um motorzinho também que carrega todo aquele CSS de vocês na memória para depois começar a linkar as duas coisas. Então eles começam a conversar. E além de tudo tem o JavaScript, então, que também entra nessa história e pode modificar esse DOM, se for o caso, em algum momento. Então, são três ferramentas individuais, cada uma delas cuida de uma parte, mas que num dado momento elas têm que conversar entre si para começar a montar a página que vocês carregaram. Então, isso acaba sendo tanto quanto complicado. Os navegadores hoje em dia eles conseguem fazer isso muito bem, eles têm essa facilidade de construir essas páginas como a gente tem na internet hoje, e as páginas estão cada vez mais complexas, com mais detalhes, com mais informação, mais imagens, mais vídeos, mais conteúdos e por aí vai, e isso acaba demandando muito no navegador. Por isso tem muitos navegadores, por exemplo, o Chrome hoje em dia. Agora, na última versão deles, eles deram uma melhorada nisso, mas eles tinham um problema muito grande com memória RAM no computador, porque ele era muito pesado, porque esses mecanismos dele trabalhavam de uma forma muito grande, ele consumia muita memória para fazer isso. Hoje em dia eles deram uma melhorada nas ferramentas, então já está consumindo um pouco menos de memória. Depois de ter tudo isso carregado, todas essas informações, aí sim o navegador consegue montar o HTML e mostrar para o usuário. Tá? Então, a navegação na internet ela tem todos esses passos. Claro que isso é microsegundos, às vezes, dependendo da conexão da internet que a gente tem, é muito rápido. As informações, a gente faz a requisição e as respostas são muito rápidas, porque a internet está cada vez melhor hoje em dia. Mas se tu tiver uma internet um pouco mais lenta ou uma qualidade de internet não muito boa,
pode ter certeza que o tempo de espera para carregar cada uma dessas coisas pode ser bem grande e isso acabar trazendo problemas na construção da página. Bom, com alguns conceitos em mente que a gente viu até agora, a gente consegue passar para uma outra etapa, que é pensar, então, como é que funciona as partes dos sites. Basicamente, a gente tem dois tipos de sites. A gente tem os sites chamados de estáticos e a gente tem os sites chamados de dinâmicos. Os sites estáticos são aqueles que normalmente não tem alteração. Tu entra numa página, ela é sempre aquela mesma página, sempre aquilo ali que está ali, tá? Para fazer alteração num site estático, tu tem que entrar no código dele, modificar aquele código HTML lá, para gerar uma alteração no teu site. Já os sites dinâmicos, eles têm toda uma parte de back-end, que a gente chama, que eu vou falar depois para vocês, mas ele tem todo um mecanismo que consegue armazenar partes desse site que são textuais num banco de dados, por exemplo. E lá nesse banco de dados pegar as informações e autocompletar aquele site conforme o que a gente precisa. Então eu consigo ter um HTML lá com várias informações que são inseridas aqui dinamicamente. Então eu tenho uma cara do meu site, eu vou lá, pego, eu quero os contatos, eu vou lá, pego como é que é a formatação dos contatos e carrego aqui nessa parte de dentro. Eu quero fazer, mostrar as notícias. Eu vou lá, pego as notícias e boto aqui dentro. Imagine um site desses que a gente informa notícias, de jornalismo, se tivessem que utilizar sites estáticos. Cada vez que fossem colocar uma nova notícia, uma nova reportagem, eles teriam que entrar no código HTML, alterar o código HTML para inserir essa nova notícia, e se for o que a gente tem hoje, que a gente tem várias abas de notícias, ou várias páginas lá de notícias, de paginação de notícias, ia ter que alterar uma por uma para botar uma notícia para diante, e por aí vai. Então, era um trabalho gigantesco. Para isso, então, se criaram ferramentas, aí a gente tem o PHP, que a gente vai trabalhar, que vocês vão trabalhar no ano que vem, no PI2, a gente tem .NET, a gente tem Python, a gente tem JavaScript, a gente tem Java, então tem diversas linguagens que trabalham nessa parte de trás, que a gente chama no back-end, para deixar essas páginas dinâmicas, tá? Mas o que a gente tem, então, nos sites estáticos e o que a gente tem nos sites dinâmicos? Os sites estáticos, basicamente, HTML, CSS e JavaScript. Então, tudo que eu preciso para fazer um site estático é HTML, CSS, JavaScript. Eu vou precisar de imagens, tudo bem, não tem problema, eu vou precisar de imagens, vou utilizar outras coisas que eu posso utilizar para botar aqui, mas basicamente para mim construir o site, HTML, CSS, JavaScript. No site dinâmico que eu preciso, eu só queria saber, tu tem um exemplo para me dizer entre sites estáticos e sites dinâmicos? Os dinâmicos eu até entendo, por exemplo, o Google e, por exemplo, o portal do IFSU, acho que são bons exemplos de sites dinâmicos, mas e sites estáticos, quais seriam exemplos? Hoje em dia é muito difícil ter site estático, porque justamente pela dinamicidade que a gente tem na internet hoje, a quantidade de informação que a gente trafega, é muito difícil a gente ter site estático hoje em dia. Mas tu tens, às vezes, um site de propaganda lá sei lá, de uma marca qualquer, eles fazem uns hot site, que é aquele sitezinho só para mostrar o último produto, alguma coisa do tipo, aquilo ali pode ser um site estático. Não necessariamente mas pode ser. Tá? Hoje em dia é muito difícil, são poucos os sites que são estáticos, mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que mesmo em sites dinâmicos, a gente tem essa parte estática, a gente tem o HTML, o CSS e o JavaScript dentro dele. Tá? Claro que daí depois a gente tem o back-end, que é o que roda por trás, para deixar esse cara dinâmico, mas a gente tem que ter o HTML, o CSS e o JavaScript. Ok? É isso aí. Então tá. Vamos adiante, então. Então, a gente consegue dividir o site em duas partes, tá? Mesmo nos sites dinâmicos, a gente consegue dividir eles em duas partes. A parte do front-end, que é a parte estática da coisa, e a parte de back-end, que é o que dá o dinamismo para a coisa, tá? A parte de front-end tem o quê? HTML, CSS e JavaScript. Em todos os sites, mesmo nos dinâmicos, eu tenho HTML, CSS e JavaScript no front-end. E depois no back-end, aí entra servidor, entra banco de dados, entra autenticação de usuário, hospedagem, e-mail, envio de mensagens, tem um monte de coisa que entra nesse back-end. Tem uma figura que ilustra
o que seria o back-end e o front-end, que seria um iceberg. A parte de cima do iceberg, então, é o front-end, que é o que a gente pode ver, o que o usuário vai ver, o que ele vai receber no navegador para poder visualizar, e a parte do back-end é todo o resto. Aí eu tenho aplicação, web server, banco de dados, o servidor Apache, Nginx ou IIS, a gente tem o MySQL, tem todo o resto fica dentro dessa parte de baixo do iceberg. Tem uma outra figura que ilustra, que fica mais fácil de entender. O que o usuário vê é essa parte aqui da frente, é o front-end, é o que tá ali. Se diz que o back-end é o monstro da coisa, porque normalmente é meio bagunçado, é mais difícil de se entender o que está rodando ali atrás, como é que são as coisas, por isso que é dito que o front-end é a parte bonita da coisa e o back-end é a parte monstruosa da coisa. Nossa, eu estava pesquisando esses dias sobre quem trabalha nessa área de front-end, back-end, e assim, eu tô começando a trabalhar nesse ramo artístico e tem muita gente que trabalha justamente na front-end, no design em si Sim. da coisa. E eu queria saber se é comum programadores da área serem especialistas nessas duas coisas, tipo, tanto em back-end, na programação interna da coisa, quanto ser bom em fazer design e programar tanto a parte externa, né? Sim, tem Visual. gente que é muito boa em fazer as duas coisas. Te digo que tem várias pessoas, eu conheço algumas que se dão muito bem nas duas coisas. Eu sou um programador back-end, por exemplo. Eu não sou bom em criar front-end. Se eu tiver que pegar um design pronto e fazer o HTML, CSS, JavaScript, eu consigo de boa. Mas se eu tiver que criar o design, eu tô ralado porque não é a minha área, tá? Mas tem gente que trabalha muito bem tanto com front-end quanto o back-end. Tem gente que se dá melhor com a parte de front-end, que trabalha só com design e já faz a modelagem, programação do CSS e JavaScript para esses sites. Mas normalmente é bem separado, é bem distinto. Quem trabalha com front-end faz só front-end e quem trabalha com back-end faz só back-end. Em grandes empresas, óbvio. Quem tem empresa pequena, coisa parecida, é o pau para toda obra, é o cara que faz tudo, né? Mas a gente, normalmente em empresas grandes, tu tem separado as equipes de front-end e as equipes de back-end para trabalhar com isso. Respondi a tua pergunta? Sim, muito obrigado, Sir. Então tá. Bom, nossa disciplina a gente vai trabalhar com o quê? Com front-end, então a gente vai trabalhar só com HTML, CSS, JavaScript, a gente vai criar o layout dos sites, então o que deixa os sites visível para os usuários, a gente vai trabalhar na parte de cima lá do nosso iceberg, tá? Vamos começar primeiro pelo HTML, depois a gente vai ver o CSS e lá na segunda etapa a gente vê o JavaScript. Bom, então vamos começar a falar um pouquinho então sobre o tal do HTML. HTML nada mais é do que um acrônimo de Hypertext Markup Language, ou linguagem de marcação de hipertextos. Ela foi criada por esse rapaz bonito aí, o Tim Berners-Lee. Foi criada no final da década de 80, e a ideia dele em criar essa linguagem era utilizar o protocolo HTTP já existente e trazer uma forma dele poder publicar os artigos científicos dele, que ele tinha que mandar por e-mail para os colegas, ele tem uma forma de publicar isso em algum lugar que os colegas conseguissem acessar e ter acesso a essas informações de forma mais fácil, sem precisar solicitar um e-mail para ele responder o e-mail, e às vezes demorava essa comunicação e ele não queria isso. Então ele começou a estudar uma forma de como estruturar as informações para poder disponibilizar em algum local para que os colegas conseguissem ter acesso mais rápido aos artigos que ele fazia. E ele deu origem, então, ao HTML. O HTML cresceu, virou outras coisas. O Tim Berners-Lee entregou a mão do HTML para W3C, o World Wide Web Consortium, tá? Que manteve o HTML durante algum tempo lá. Eles criaram uma nova padronização chamada de XHTML. Não sei se vocês lembram, quando eu falei da bibliografia da disciplina, eu mostrei 2 livros que tinham XHTML. Esse XHTML ele era mantido pela W3C. A W3C
lançou o HTML, lançou o HTML 4.01, se eu não me engano, é a última versão dele, na versão 4, e lançou junto o XHTML1, que seria uma forma de misturar o HTML com o XML, dava uma engessada um pouquinho maior. E isso não estava muito bom, porque eles não conseguiam avançar em algumas coisas, as páginas eram muito duras, eu tinha para tu programar em XHTML, demandava uma série de requisitos, tu tinha que modificar algumas coisas, acabava tornando um pouco mais difícil esse desenvolvimento. Aí em 2004, essa WATWG aí, Web Hypertext Application Technology Working Group, é um grupo de empresas, um conglomerado de empresas se juntou e vamos analisar como é que seria a internet do futuro. O que a gente precisaria ter para fazer os sites no futuro. Aí eles estudaram e tal, em 2006 eles lançaram então o chamado HTML5, que seria uma atualização do HTML. A W3C estava estudando um XHTML2, mas o XHTML2 ele tinha os mesmos problemas do XHTML1 e eles acabaram desistindo em 2008, se não me engano, eles acabaram desistindo de lançar o XHTML2 e deixaram quieto, abriram mão, saíram de cena, porque o HTML5 estava muito bom. O HTML5 está na versão 5.3 ultimamente, recomendada desde 2018. E em 2019, a W3C e a WatchWG essa aí se juntaram, fizeram um acordo para melhorar o desenvolvimento do HTML. E eles estão estudando o HTML5, na verdade estão estudando o HTML6. Eles já estão estudando uma nova versão do HTML que está para sair, não sei quando, ainda não tem data, mas eles já estão estudando o que seria o HTML6. Quem formava a W3C? A W3C era formada principalmente pela Google, Microsoft, Oracle, tinha mais empresas, agora não vou me lembrar o nome das empresas, mas eram empresas grandes que mantinham a W3C para ela estruturar e montar o que seria o padrão da internet, vamos botar assim. E a WatchWG, ela era formada pela Apple, pela Mozilla, que é o que desenvolve o Firefox, pela Opera e pela... tinha mais uma empresa que agora não vou me lembrar o nome. Bom, mas também tem empresas grandes. Hoje, todas essas empresas se juntaram para melhorar a padronização do HTML5 e estudar o HTML6. Então a gente pode vir coisa muito boa. Tanto que quando saiu o HTML5 lá em 2004, 2006, em 2008, o Steve Jobs, o cara da Apple lá, ele fez ele estava falando para um grupo de pessoas e ele disse que agora com o advento do HTML5, o Flash, não sei se vocês já ouviram falar do Flash, era uma ferramenta para edição de vídeos, vamos botar assim, não era bem vídeos, mas animações para internet. Com o advento do HTML5, o Flash vai acabar morrendo. E realmente morreu. Hoje em dia não é nem suportado mais pelos navegadores, não tem como fazer mais nada com ele. Então, realmente o HTML5 veio para melhorar muito as coisas, e ele realmente melhorou muito as coisas. Essa parte de animações, a parte de modificação de página, modificação do DOM, que a gente chama, em tempo de execução, é outro mundo. Tá, se tu pegar o HTML5, comparar com os outros HTMLs anteriores, mudou da água para o vinho. Bom, mas o que é o HTML então? O HTML basicamente são 3 componentes, tá? O conteúdo de texto, então o texto que vai ser mostrado no site, a referência para outros arquivos, então o arquivo CSS, a imagem, por aí vai, e os marcadores ou tags do HTML, que é o que a gente vai ver basicamente na nossa disciplina, tá? Bom, então o conteúdo de texto, então é o texto realmente que vai para a página, é todas as informações textuais que estão ali, então a notícia, os dados de contato e por aí vai. As referências a outros arquivos, então, arquivos de imagem, áudio, vídeo, arquivos SVG, que são imagens escalares, depois a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso, além de outros HTMLs, folhas de estilo CSS, JavaScript, então
tudo isso é referenciado dentro do nosso HTML. Então, se eu quero colocar uma imagem no meu HTML, eu tenho que colocar lá uma tag IMG e dizer aonde que está essa imagem no meu servidor. E, por último, então, a gente tem os marcadores HTML, que é tudo dentro da nossa página. Todos os componentes da nossa página, eles estão englobados dentro de tags HTML. Se eu quero criar um título, eu utilizo a tag H1, por exemplo. Se eu quero criar um parágrafo, eu utilizo a tag P. Se eu quero criar um link, eu vou utilizar a tag A. Então, cada coisa que eu vou criar dentro do meu HTML, ele tem uma tag específica para isso, tá? E a gente vai ver cada uma dessas tags no decorrer da nossa disciplina. Aqui tem, então, uma estrutura básica do que seria um documento HTML, tá? Então, eu tenho alguns dados ali, e eu vou explicar cada um deles mais certinho agora daqui para frente, mas isso aqui seria a estrutura básica. Isso aqui seria uma página que mostraria text na tela do usuário e teria lá escrito lá na barra de endereço, em cima da barra de endereços, title, tá? Então, o que é a primeira linha? Essa linha doctype HTML, ela basicamente diz qual é a versão do HTML que eu vou utilizar. Como assim, professor? A gente não vai utilizar o HTML5? Vamos usar o HTML5. Mas se eu quiser utilizar, por exemplo, o XHTML1 ou 1.1, eu posso especificar nesse doctype, dizer que eu vou utilizar o XHTML 1.1 ou XHTML ou HTML 4.01. Então eu posso especificar que eu utilizo uma versão anterior do HTML. Ah, mas por que você só botou doctype HTML? Porque quando eu boto doctype HTML, ele automaticamente, como a gente diz, ele identifica que eu quero a última versão do HTML. E aí ele vai requisitar para o servidor essa informação. Aliás, ele vai entregar para o navegador dizendo assim, ó, é a última versão que tu tem do HTML aí, bota esse negócio para funcionar, tá? Então, isso aqui basicamente diz para o navegador qual é a versão do HTML que essa página foi construída. Além disso... E como é que funciona essa parada de requisitar para o servidor que ele tem que usar a última versão do HTML? Eu não entendi bem. Não é requisitar para o servidor. É o servidor que entrega para o navegador e diz para ele assim, ó, essa página tu vai montar com a última versão do HTML. Porque o teu navegador de internet, ele consegue montar com a última versão, com a versão 4.0.1, com o XHTML1, ele consegue montar com várias versões. Tá? E cada versão tem as tags específicas e a forma como funciona cada tag específica. Por isso que eu tenho que dizer, o nosso site tem que dizer para o navegador qual a versão do HTML que a gente vai utilizar. Eu posso não colocar isso? Pode. Em teoria não tem problema. Mas se, por exemplo, vocês construírem um site com HTML5 e deixarem sem esse doctype HTML5, por exemplo, quando sair o HTML6 pode ser que tenha alguma coisa diferente do que vocês colocaram no site e lá quebre alguma coisa do teu site. Entendeu? Acho que sim. Muito obrigado. Então tá. Bom, depois então a gente tem o doctype, a gente tem então a tag HTML, que é a raiz de tudo, então, é onde começa a nossa página. Então, sempre eu vou ter que ter a tag HTML, abrindo e fechando a tag HTML. A abertura da tag HTML é essa aqui sem a barra, e o fechamento dela sempre com a barra. Vamos botar que 90% das nossas tags, elas têm que ter abertura e fechamento. Tem algumas poucas tags que não precisam desse fechamento. Simplesmente com a abertura ele já entende que é aquilo ali e acabou. Uma delas, por exemplo, é a quebra de linha, que é o BR. Então eu só tenho a abertura do BR e ele já sabe automaticamente que é só quebrar a linha, não preciso colocar nada dentro dele. Então não tem que ter abertura e fechamento. Mas 90% das nossas tags a gente vai ter que abrir e fechar ela logo em seguida, tá? Além disso, essa tag HTML ela pode ter alguns atributos. Nesse caso aqui, desse exemplo que eu botei aqui embaixo, eu botei lá uma tag HTML e disse para ele que a linguagem que eu estou utilizando é o português do Brasil. Isso automaticamente define, então, lá o nosso tipo de caracteres para ISO 639-1. Então, ele já vai dizer que eu tenho caracteres com acento, por exemplo. Tá? Se eu não colocar, se eu deixar só como HTML, vai ter problema? Não, mas eu posso ter problemas de codificação. Tem outras formas de corrigir esse problema de codificação, utilizando o metaset, mas isso a gente vai ver depois, tá? Dentro dessa tag HTML, então, a gente tem outras tags, por exemplo, a tag head e a tag body, que são obrigatórias. A tag head
também tem que ter abertura e fechamento, ela serve para colocar informações que não são exibidas para o usuário, mas que é necessário para o navegador conseguir montar a página da forma correta. Por exemplo, é na tag head que eu consigo carregar os arquivos CSS. Então, antes de começar a abrir a minha página, eu vou lá no servidor e digo assim, ó, eu preciso desse arquivo CSS, eu preciso desse arquivo CSS. Então, é em cima, dentro do head que a gente faz as requisições para carregar os arquivos CSS que a gente vai utilizar. Além disso, então, a tag head deve possuir uma tag title. A gente bota que deve possuir, mas ela não é obrigatório. Mas quando a gente não bota, fica um nome estranho lá em cima, na barra, em cima da barra de endereço do navegador de vocês, lá nas abas, fica um nome muito estranho lá em cima. Então, a informação que vai dentro dessa tag title é a informação que aparece lá. Então, é aconselhável sempre que se coloque essa tag title para tu ficar com um nome bonitinho lá no teu navegador depois. E a gente tem a tag body. A tag body basicamente é o corpo da página, é o que o usuário vai conseguir ver. Então tudo que tiver dentro da tag body é o que vai ser mostrado para o usuário. Então se eu colocar qualquer informação dentro da tag body, isso vai ser mostrado de forma textual, ou a menos que eu tenha alguma tag que especifique que tipo de dado é aquele ali que eu estou mostrando. Por exemplo, um título, um parágrafo e por aí vai, que aí ele estiliza conforme as definições que ele tem lá dentro do corpo do HTML. Se a gente olhar um HTML, como ele é formado, a gente tem algo parecido com uma árvore. Tanto que a gente fala que o HTML ele é um sistema semântico, justamente porque ele tem essa árvore de dados. Ele começa lá embaixo com a tag HTML, depois ele abre em duas, que é a tag head e body. Dentro da tag body a gente pode ter várias outras tags, dentro da tag head a gente pode ter várias outras tags. Então ele funciona como se fosse uma árvore, ele vem se abrindo e eu consigo dizer assim, eu quero pegar aquele título que está lá dentro da div, que está dentro do body, que está dentro do HTML. Então eu consigo traçar onde está esse componente no meu site de forma bem tranquila. Por isso que é dito que o HTML é uma linguagem semântica. Então eu tenho esse caminho todo que tem que ser percorrido até chegar lá naquela parte do site, se eu quiser. Eu tenho como fazer todo esse caminho para conseguir chegar lá naquela parte do site que eu quero. Bom, da minha parte era isso. Eu fico para dúvidas de vocês agora. Ó, o Leonardo disse que usou muito o Flash. Eu também usei bastante o Flash para fazer algumas coisas lá quando eu comecei a trabalhar, mas realmente a gente consegue fazer quase tudo que o Flash fazia no HTML5 direto hoje. A gente tem algumas tags de canvas, umas tags que dá muita flexibilidade para poder trabalhar com animações dentro do HTML direto. Utilizando o HTML com CSS a gente consegue fazer umas animações bem legais. Sorry, e o que... Pode falar, Dr. Pinheiro. Não, pode falar, Bruno, pode falar, sem problema. Pode falar, ninguém falou. Vamos lá, então. Deus, tá bom, então eu falo. Mas, Soro, eu queria te perguntar sobre a tag HTML. A gente precisa necessariamente botar... Não, eu acho que eu me confundi. Mas quando a gente vai abrir e fechar a tag HTML, a gente precisa botar literalmente nela, que tem que botar a linguagem PTBR? Não necessariamente. Tu pode colocar nela, que tu vai utilizar a linguagem PTBR, ou a gente pode utilizar, que nem tem aqui, ó, o meta char7, tá? Isso aqui, esse UTF-8, ele é um tipo de caractere universal. Então ele consegue pegar de qualquer tipo de caractere. Tá bom, tá bom. Ou tu pode colocar aqui o char7, aquele, o ANSI, o Latin 1, tem vários outros tipos de caracteres que tu pode colocar aqui no lugar desse char7, que vão te dar a possibilidade de botar os caracteres com acento, por exemplo. Ok. Mas aí, no caso, ou a gente bota um ou a gente bota outro, então? O ideal seria, tu pode deixar a cargo do navegador, mas aí tu tens o problema do navegador entender errado e colocar um char7 diferente do que tu teria e, por exemplo, não entender os teus caracteres acentuados. Tá bom. Obrigado. O único problema, a única coisa que a gente precisa dessa linguagem, ou do char7, esse aqui, é para identificar o tipo de caractere que eu estou usando.
Se eu estiver utilizando um caractere diferente do que realmente tem lá, pode o navegador não entender e aí ele bota uns caracteres nada a ver. Então, eu posso mostrar, eu tinha um exemplo aqui de um... Deixa eu ver se eu consigo carregar. Eu tinha um exemplo que eu tinha feito uma outra vez que eu dei essa disciplina. Sim, eu tinha um exemplo aqui também de uma vez que eu estava fazendo um site, né, de quando a gente ainda estava tendo aula presencial, Sim. e aconteceu esse problema. Eu fui escrever vôlei ou alguma coisa do tipo que tinha um acento, né? Sim. E aí do nada apareceu uns nomes esquisitos lá, uns nomes estranhos. Aparece uns caracteres muito nada a ver. E aí é que tu causa o problema, porque tu não especificou pro navegador qual era o tipo de caractere que tu ia utilizar. E ele foi lá e achou, eu quero usar esse aqui, e ele botou aquele ali. E não necessariamente é o que tu estava utilizando. Tem alguns navegadores que tu tem como configurar o navegador para, eu quero utilizar esse tipo de caractere. Mas aí tu fica dependendo dos teus clientes terem configurado o navegador. Por isso que é ideal que tu coloque ou no HTML ou numa tag meta para que tu especifique para o navegador, eu estou utilizando esse tipo de caractere. Que aí não vai ter erro, ele não vai entender errado e tentar fazer coisa errada ali para ti. Ele vai com certeza achar a tua tag exatamente como os teus caracteres exatamente como eles têm que ser. Certinho, então. Obrigado, senhor. Nada. Entendi. Eu ia perguntar antes sobre o que aconteceu o que vai acontecer agora com aqueles sites que eram movidos ao Flash, assim, tipo, usavam Flash e meio que não são mais utilizados. Não, realmente não tem mais como reviver, assim, tá morto, já era. Não. Com Flash, não. Só se for refeito com HTML5, por exemplo. Então, o que eu ia dizer, tipo, por exemplo, tem sites de jogos, por exemplo, ou até sites mesmo, normal, né, para navegar, que se fossem refeitos em HTML, poderiam, tipo, reviver o que meio que tá morto? Sim, mas se tu tiver instalado o Flash na tua máquina ainda, porque foi aconselhado pela Adobe, que foi quem criou o Flash, que desinstalasse ele porque ele tem uma série de problemas de falhas de segurança dentro do Flash, que parou de ser atualizado já faz muito tempo. Então, o que eles disseram? Desinstala da tua máquina que pode causar problemas para ti. Ficava a teu critério se tu queria desinstalar ou não. Se tu tiver instalado ainda o Flash, ele vai funcionar. Mas tu tá correndo o risco de ter, por exemplo, invasões ao teu computador através do Flash. Entendesse? Entendi. Então, tu pode ter o Flash instalado na tua máquina, tu vai conseguir acessar os sites que estão utilizando em Flash, mas tu não podes contar que tu vai desenvolver um site em Flash e que as pessoas vão ter o Flash instalado. Até porque se for um usuário comum que não tem conhecimento, ele vai olhar aquela mensagem da Adobe dizendo assim, olha, o seu computador pode estar em risco se você mantiver o Flash instalado, e vão desinstalar. E aí o teu site fica sem essa ferramenta para poder trabalhar. Aí tu tem que analisar, né? Eu quero continuar utilizando o Flash, porque, por exemplo, eu tenho um computador que é mais antigo meu aqui, que eu não desinstalei o Flash dele, porque eu tenho um sistema de câmeras aqui na minha casa que eu só consigo ver se eu tiver o Flash instalado. Se eu não tiver o Flash, eu não consigo visualizar as imagens das câmeras. Então, eu tive que manter um computador com um sistema operacional rodando com o Flash instalado na máquina. Mas eu sei que aquela máquina não é utilizada, aquele computador não é utilizado para nada, ele só tem um monitor ali para ficar visualizando a imagem das câmeras, ele só fica ali para isso. Eu não utilizo ele para nada, não tem dado nenhum meu, o acesso à rede dele é limitado, então tem que saber que pode usar o Flash no meu computador? Posso. É por minha conta e risco. Segundo a Adobe, é por tua conta e risco. Mas não é uma ferramenta que está disponível mais para atualização, então não tem mais atualização de segurança, não tem mais atualização praticamente nada, e a gente fica à mercê do que está navegando. Beleza? Beleza. Obrigado, senhor. Teve alguém que falou ali que estava funcionando o Flash. É porque tu deve estar com
O Leonardo falou que tá funcionando. Tá funcionando porque tu provavelmente tem o Flash instalado na tua máquina. Se tu não tiver mais o Flash instalado, eles vão parar de funcionar, a não ser que eles tenham feito uma atualização do sistema dos jogos para o HTML5. Dá para fazer. Tem como fazer praticamente a mesma coisa que tu fazia lá no Flash com HTML, CSS e JavaScript. Não precisa nem programação de back-end. Só com isso tu consegue fazer aqueles joguinhos simples que eram feitos em Flashes, tu conseguia fazer só com essas ferramentas aí. Tem uns quantos. Quando saiu o HTML5, quando começou a bombar o HTML5, na verdade, tinha um site, não sei se ainda existe, deixa eu procurar aqui. Não tem mais. Mas tinha um site que era só de jogos feitos em HTML5. Que eram criados utilizando tecnologia de HTML, CSS, JavaScript para, vamos botar assim, mostrar que era possível utilizar no lugar do Flash. Então, tu tem como criar os jogos que foram feitos em Flash, que utilizavam uma tecnologia XYZ lá, fazendo eles em HTML, CSS e JavaScript. Então, dependendo do site, pode ser que eles tenham atualizado para HTML5, ou tu tá com um Flash instalado na tua máquina ainda e pode estar correndo risco de segurança no teu equipamento. Mais alguma dúvida? Para a gente encerrar, já que nosso horário está chegando ao fim. Da minha parte, não tenho nada, só, por enquanto. Então tá. Então ficamos por aqui, então. Faltou um recadinho. Terça-feira que vem a gente não vai ter aula, viu? Porque tem o conselho de classe. Não sei se já avisaram vocês, mas se não avisaram, vão avisar muito em breve. Terça-feira a gente tem o conselho de classe, por isso a gente não vai ter aula. Conselho do primeiro bloco. Mas na quarta-feira eu vou lançar um material para vocês já, em videoaula, já com atividades para vocês fazerem de HTML, tá? E a aula de sexta-feira que vem, então, fica para a gente tirar dúvidas a respeito que vocês tenham a respeito dessas atividades. Certo? Certinho, então, só. Então tá. Então a gente se vê na sexta-feira que vem, mas na quarta-feira eu já vou botar para vocês lá algumas videoaulas que eu já tenho prontas e as atividades que eu tenho aqui também já para vocês trabalharem. Chamado que é a nossa videoaula aqui, Helena? Na terça-feira não. Na terça-feira a gente tem o conselho de classe. Eu vou passar o dia inteiro em conselho de classe. Então a gente não vai ter a nossa aula. Professor, eu acho que ela tá falando da aula de agora, da chamada de agora. A chamada é feita automaticamente pelo meu sistema aqui. Você não tem que se preocupar com isso. Ele já tá pegando, já pegou todo mundo que já esteve na aula agora. Ok, professor. Eu já vou indo lá então. Bom fim de semana pro senhor e até a próxima aula. Bom final de semana para você, até sexta-feira que vem. Bom final de semana pro senhor, sir. Obrigado pela aula. Até a próxima. Até. Valeu, senhor. Até mais. Até. Tchau.